Eu gravei esse vídeo assim que acabou a corrida com meu mano Gabriel, do @SpeedInvader, então segue lá, dá uma moral lá. E use o cupom ALPHAMORREU pra garantir 10% de desconto lá na Autofórmula. Esse fim de semana eu fiquei meio off, porque eu tava em semana de prova na facu, um monte de coisa, tinha coisa de família pra resolver. Não lembro agora se teve alguma coisa muito out de treino livre. Deu pra ver a partir dos treinos que as Alpines, tanto o Gasly quanto o Durham, vieram mais fortinhas. Exatamente. Vieram com... Não sei se foi um package do carro que veio melhor, se as condições do Bahrein aproveitaram a Alpine. É que assim, a Alpine ela não tem um projeto ruim, né? Pra esse ano, aparentemente. Mas eles não conseguiram encaixar ainda. Tipo, eles pontuaram agora, saíram do zero agora, mas é porque, pô, Melbourne, se eu não me engano, o Gasly ficou na beira dos pontos, né? Tipo, P12 ou P11, alguma coisa assim. E o Durham. Condições meio difíceis. Entendeu? Condições adversas. O Durham. Na China... Durham do Hull de novo, no Japão Durham do Hull, e nisso o Gasly batendo na porta dos pontos, agora pontuaram, beleza. Então, essa coisa do Gasly com a Alpine era pra acontecer. Hoje deu certo. Era só tempo mesmo, era só tempo. Porque esse ano eu acho que a Alpine tem grandes chances de ter uma batalha ali pelo P5, P6, talvez. Uhum. Se eu não me engano, alguns rookies testaram, né? Nos treinos livres. Teve no FP1, na Aston Martin, o nosso grande Felipe Drugovich, Hirakawa, Luke Browning na Williams, Frederic Vest na Mercedes, Iwasa na Red Bull e o Beganovic na Ferrari. A galera terminou tudo meio lá pra trás, mas é pra ganhar quilometragem no carro, né? Não é necessariamente... Mas, destaque pro Drugovich... No FP1, 912 contra 994 do Stroll aqui. É que assim, o Drugovich comparado com os outros rookies, ele não é um rookie. Ele não é rookie, exatamente. O cara tá na equipe há 3 anos, ele passa o tempo todo no simulador. Então, é uma coisa que a gente sempre fala, né? É inadmissível o Drugovich não ter pelo menos uma chance na Aston Martin ou numa equipe. Alguém vai ter que estar quebrando o braço do Stroll aí, sei lá, alguma coisa nesse sentido, porque em oportunidade o que falta realmente é faltar um piloto, e não falta, né? O Stroll, pode falar o que quiser do Stroll, mas o bichão é CLT purinho, pô, e não falta um dia no trabalho. O Alonso é um velho, também não dá o braço a torcer, mas o Drugovich tem potencial de andar assim, eu não sei exatamente em números, mas ele tem muita quilometragem nesse carro já, muita quilometragem. Ele andou no carro de 2021 da Aston. Que ele assinou com a Aston Martin fim de 2022, quando ele ganhou o campeonato. Quando ele ganha F2, exatamente. FP2. Se não me engano, não foi muito... movimentado. Não teve muita coisa. Deu pra ver que as McLarens, obviamente, estavam bem fortes. Não teve muita coisa não, FP2. O FP3 eu realmente não assisti, os outros dois eu ainda acompanhei, mas teve o Hülkenberg, né? O carro dele deu algum BO. Sim, ele bateu... Não, quem bateu foi o... Não, tô confundindo com o Quali. O Hülkenberg teve problema com o motor, eu acho que o motor desligou. Vamos ver o que ele falou aqui. Anti-stall e foi com Deus. Não, beleza. Também não tem muita coisa. Qualify, Tsunoda passou pro Q3, graças a Deus, né? Pra imagem dele. Isso é o que todo mundo esperava, né? Não, exatamente, é o que se espera. É ruim, né, de falar assim, mas é o que se espera. Infelizmente não dá pra parabenizar o cara. Não, exatamente. É que nem parabenizar o Antonelli de estar fazendo um bom trabalho na Mercedes. Não, você foi escolhido justamente pra isso. Aliás, Antonelli fez um trabalho excelente também no qualifying. O Antonelli, ele falou assim no começo eu lembro de uma entrevista dele que ele dizia que em ritmo de corrida ele se sente bem seguro quanto ao Russell. Ele não sente que ele perde em ritmo de corrida pro Russell ou que ele tem que aprender muita coisa assim pra bater de frente com o Russell, mas que em qualify ele tinha que ligar os pontos. Aí em Suzuka ele já falou que ele ia ligar os pontos e foi lá e em Suzuka, eu não lembro exatamente aonde que ele larga, mas ele fez um qualify no caramba em Suzuka. E Suzuka ele tira a volta mais rápida assim, de maneira incrível. Não, ele tava dando a vida. O engenheiro dele o Bono mandou o rádio de você é o cara mais rápido da pista nesse momento, ele falou, eu sei, eu tô dando o meu máximo. A vozinha chega trêmula, tadinho. Vamos pra corrida em si, né? Acho que não compensa a gente falar muito assim. A corrida, ela foi interessante, porque teve bastante movimentação, só que não foi, vários momentos históricos, muito memorável, assim. Mas largada, o Norris largou bem, mas teve aquela picuinha lá dele ter parado errado no slot. Tanto que ao momento a gente pensou, nossa, ele
ele largou até bem demais, né? Largou bem demais até. Ele parou errado no grid slot, não que aquilo vai dar toda a vantagem do mundo pra ele largou bem realmente, só que não satisfeito com parar errado no grid slot, ele também queima a largada, né? E tomou 5 segundos. 5 segundos saiu de graça, né? 5 segundos saiu praticamente, basicamente de graça. Tinha C10, porque ele já tava na frente da linha antes dele fazer a largada falsa. Sim, exatamente. Ele queimou e parou errado. Então, tipo, 5 segundos poderia ser 10 segundos, poderia ser 10 mais 10, poderia ser um drive-thru, poderia ser muita coisa. 5 segundos saiu de graça. Do começo da corrida ali também tem mais o que pra falar. É que lembrar dos lances agora, sem ver aqui, é tenso, né? Mas vamos falando piloto por piloto, então, que a gente vai desenrolando. Bora, então. Carlos Sainz Jr., 20º lugar. Não concluiu. Mano. Abalo. Não, realmente foi... E foi trágico. Foi trágico porque ele bateu com o Tsunoda e ele tava fazendo uma corrida, assim, excelente. Ele e o Albon nas Williams estavam tirando leite de pedra. Se não me engano, ao momento eles estavam em P6 e P8. Chegou a ficar. Então, foi uma fatalidade. Realmente, batendo no Tsunoda e tendo que abandonar a prova. Até o James Vowles, o diretor de equipe da Williams, falou que realmente foi bem trágico e fim de semana que vem a gente volta mais forte. Exatamente. Na hora que ele abandona, já que ele recolhe o carro, o James Vowles entra no rádio pra falar. Tava fazendo um ótimo trabalho, tava um ritmo bom e tal. Fatalidade. Corrida boa do Sainz até ali. Fez uns ataques, defendeu do Hamilton que nem um cavalo, atacou o Hamilton. Sim. Não, o Sainz fez a reparação histórica dele de ser chutado da Ferrari ali. Sensacional. O Sainz tava andando demais. Estreou finalmente, né? Porque antes do Bahrein não dava pra... Não, irreconhecível o Carlos Sainz. Não dava. Hoje deu pra mostrar. 19º, Gabriel Bortoleto. É triste. Não dava pra ele fazer mais do que ele fez. Eu falei enquanto a gente tava vendo. Até agora, 3 corridas. Essa foi a 4ª. A Sauber não conseguiu acertar uma estratégia pro Bortoleto, cara. Tipo, pneu errado na largada. Beleza, que às vezes teve algumas situações que o Bortoleto precisava fazer o dele também pra funcionar e ele não fez, né? Tipo na China que ele roda na primeira volta. Infelizmente pro Bortoleto o grande problema hoje é o carro. E a estratégia também não ajuda muito ele. Ele começou com o pneu médio, aí depois ele foi pro pneu duro. Ele tava sem ritmo, ele teve uma batalha bem curta com o Liam Lawson, mas não dava pra segurar aquele carro. Na transmissão a gente tava vendo a onboard do Bortoleto enquanto ele tava perseguindo o Lawson. É bizarro como o Lawson ganha de saída de curva reta. O Lawson tava pilotando, tipo, a pilotagem mais média de todas as pilotagens existentes. Essa era uma, tá ligado? E o Bortoleto só não consegue acompanhar de saída de curva. De Bahrein que tem umas retomadas muito fortes, né? Não dá. Simplesmente não dá. E, de novo, a bendita da estratégia de fazer um stint longuíssimo. O Bortoleto chegou a ficar em 12º, 13º ali. Não compensa. Com um carro que não tem ritmo pra sustentar, você fazer um stint longo, não tem por que fazer stint longo. E no Qualify a gente até teve aquela esperança que ele passasse pro Q2. Então, o gap não foi tão grande. O gap não tá tão grande, essa é a real. Tipo, a Sauber é a que tá mais atrás de desenvolvimento desse ano. Só que mesmo a Sauber não tá tão atrás. Às vezes ela não passa pro Q2 por menos de 1/10, sabe? Tá bem compacto mesmo esse meio de pelotão pra trás. Então, 18º, Lance Stroll. Um fantasma. Eu não vi o Lance Stroll da corrida inteira. Stroll não é um piloto que você vai ver muitas vezes durante o Grande Prêmio, né? Quando você vai comparar uma equipe do mesmo nível, por exemplo, a Alpine, de vez em quando você vai ver, né? O Gasly. Mostrando serviço. Exatamente. Mas o Stroll, completo fantasma. A gente já vai falar da outra Aston, né? Que não tá tão longe. Pô, a Aston tá devendo, hein, velho? A Aston tá devendo de desempenho. Esse ano tá. Desempenho bruto mesmo, assim. Eu não digo nem de estratégia, de decisões. Não, de desempenho puro. Os caras tá devendo mesmo. Sim, é uma diferença, assim, astronômica entre a Aston do começo de 2023. Nossa, nem fala isso. Pra hoje. E até ano passado eles estavam um pouco melhores, mas essa Aston Martin nesse ano não vai chegar, acho que em lugar nenhum, pelo menos se eles não trouxerem alguma coisa diferente. Falta ainda entrar o fator Newey boladão mesmo, né? Falta entrar o Adrian Newey, pau na mesa e eu sou o projetista. Porque assim, esse carro de 25 já vem sendo planejado 24 inteiro, que o Newey não tinha nem contrato ainda com a Aston, talvez estivesse conversando ainda. Então ele não tem toda a influência do mundo nesse carro. 25 é um ano de transição, e 26 a gente vê o que a Aston faz com o Adrian Newey no comando. Eu acho que a Aston ela ainda tem aquele quê de 2023 de ter problema para desenvolver o carro. Eles têm um conceito inicial e eles não sabem desenvolver esse conceito ao longo do ano. Isso é tenso demais para uma equipe que quer ser grande, mano. Porque é só tu pegar a McLaren, a Ferrari, nos anos, né, de 22 até 24.
elas tiveram que fazer evoluções ao longo do ano pra acompanhar a Red Bull. A Mercedes também, mas é que a Mercedes se confundiu muito com o conceito do zero pod, né? Por muito tempo no mesmo lugar. Mas a McLaren e a Ferrari, se não fosse o desenvolvimento ao longo da temporada, elas iam estar na merda até hoje. Total. A Aston, se ela quer virar a equipe grande, ela vai ter que aprender a desenvolver o carro. Eles têm bagagem, né? Eles têm o Dan Fellows, eles têm o Adrian Newey agora, que sabem desenvolver um carro ao longo do ano. O problema é se todo o resto vai saber. Não, e eles têm um segundo piloto. Mas é óbvio que é um momento, alguém vai ter que chegar no Lance Stroll e falar, amigo, você vai ter que jogar tênis, porque todo mundo sabe que você não quer mais estar aqui. Mano, então, eu acho que foi esse fim de semana, né, a questão da Aston vendendo a parte das ações. A Aston? Eu não sei se você viu isso. Eu não sei se você viu isso e se foi nesse fim de semana. Talvez tenha sido no fim de semana passado. Mas a Aston vendeu uma porcentagem, não majoritária, mas uma porcentagem das ações. Continua sendo Aston Martin, continua com o Lawrence no comando, continua. Do mesmo jeito. Mas, não tendo os mesmos acionistas e agora tendo acionistas de fora que vão olhar principalmente para números, desempenho, o que tá gerando, é mais um fator que possibilita a saída do Lance Stroll, né? De os acionistas chegar e falar, e aí, meu mano, vamos, né? Não tá rendendo, né? Vamos dar uma conversa. Mas sendo justo, o Lance Stroll andou bem, velho, na Austrália e na China. Começou do Japão pra cá, que a gente falou bem dele 2 corridas e depois ele desapareceu, né? Por sorte ou por, não sei, qual piloto histórico que ele incorporou a esse momento, chegou, né, a fazer boas coisas na pista. E hoje ele voltou ao padrão. Voltou ao padrão. Enfim, 17º Liam Lawson, outro fantasma, né? Ele foi meio fantasma, foi uma mola, né? Que ele passava pro P12, P18, P15, P19, foi estranho. Teve ainda o safety car, né? Não teve muito o que ele fazer de estratégia, beleza, não funcionou, mas ele também deveu em ritmo, porque nas situações em que dava uma estabilizada, o stint, que não tinha safety e que tava na metade pra frente do stint, o radiar tava andando muito mais. Não se converteu em posições, mas... Não. Mas, de todo jeito, essas Racing Bull nessa corrida foram, assim, foi uma diferença enorme pros últimos grandes prêmios. Tanto que depois a gente, né, vai falar do Hadjar também, mas o Hadjar pontuou no Japão e aí agora ele acabou 2, 3 posições na frente do Lawson. Sim. 16º Alonso é outro que, infelizmente, só tá no lugar errado. Mais uma vez, né, as Aston Martin não renderam, uma fase muito ruim. O Alonso, se eu não me engano, ele nem teve batalha em pista, né? Foi uma corrida apagada do Alonso, assim, de solitária, né? Sim. Jack Durham. Vou falar aqui, boa corrida do Durham. Não pontuou, mas boa corrida do Durham, porque ele não fez merda. E chegou a andar dentro da zona de pontos, quando a estratégia permitiu. Não foi uma corrida ótima, incrível, porque é só olhar o que o Gasly fez, né? Pra quarta corrida dele na carreira, talvez uma das últimas. Coitado. Dá pra falar que foi boa. Foi boa. Mais uma vez, se a gente comparar com um companheiro de equipe, aí fica difícil pra ele. Mas ele fez uma boa corrida, ele teve ali umas boas batalhas, e ele também tava num pelotão meio difícil de avançar, né? Aquele entre o P12, P16, P15 e P16 tava muito complicado de ultrapassar. Tinha um trem DRS aí que não tava legal, mas eu vi umas batalhas boas ali. 14º o Hadjar, que é outro que tá nesse bolo aí que você falou, do P10 pra trás, né? Do P10 pra trás tudo pode acontecer. Tanto que a gente teve uns carros que nem eram pra estar aqui, né? Acho que o Hadjar não tem muito pra falar, porque a gente já falou, né? Ele andou bem nos momentos que podia, mas continua essa linha de raciocínio. P13 Hülkenberg, velho. Tipo... P13 Hülkenberg. Essa daí saiu do nada. Não era pra ele falar. Uma breve atualização aqui enquanto eu estou editando esse vídeo. Hülkenberg foi desclassificado. 12º álbum. Assim, o álbum tava mais apagado do que o Sainz, né? O Sainz tava andando mais esse fim de semana. Mas também não foi uma corrida terrível, não. O álbum também tava acompanhando quando podia o Sainz. Ele não terminar nos pontos é um abalo pra Williams. Nenhum carro terminar nos pontos, né? No caso. Porque foi um fim de semana muito potencial. Eles poderiam ter marcado pelo menos uns 5 a 8 pontos. Suave. Simplesmente porque ele não tinha o ritmo dos outros carros. Que basicamente o que vem pela frente é bem bizarro, porque tem 2 Haas. Isso é muito estranho. Mas a gente tá falando de Mercedes,
Ferrari, McLaren, e ver uma Williams batalhar pelo menos com uma Ferrari, como a gente viu com o Sainz, já é uma boa notícia, vamos dizer. Já é bem legal. Mas corrida boa pra Williams, que eles perderam a oportunidade de marcar uns pontos sólidos aí. Sim, e eu acho que ver os dois pilotos juntos, mais ou menos, ou pelo menos no mesmo pelotão, já é uma boa notícia pra Williams. Assim, de piloto, o James Vowles, ele gosta de falar que ele tem a melhor dupla do grid. Eu discordo veementemente. Com todo respeito, o James Vowles meio ovo, né? Mas... com todo respeito. Mas eles têm uma dupla muito boa, pô. Eles têm Sainz e Albon, é uma dupla... A hora que eles conseguirem fazer um carro que marque pontos regularmente, eu tenho total confiança de que o Albon e o Sainz vão marcar regularmente. Eles são dois pilotos muito bons de meio de grid. Não tenho dúvida alguma que de piloto eles estão bem servidos. Sim, eu acho que eles têm o mesmo objetivo, né? Os dois pilotos e o James Vowles, que é trazer a Williams de volta pra onde ela tá. E eu acho, sinceramente, que a um momento eles vão fazer com que essa vontade seja uma realidade. De todos os anos recentes da Williams, não teve nenhum momento que era tão propício pra isso acontecer. Sim. Tem que ver se eles vão conseguir lidar com o regulamento de 2026, que já é outra história, né? É outras ideias. Inclusive com a mudança de motores, né? Tipo, não vai mudar totalmente a estrutura, mas vai ser uma mudança de regulamento de motor. A Mercedes provavelmente vem forte de novo. Talvez venha um 2014 parte 2 aí, né? No quesito Williams chassi médio, motor bom. E o carro dá certo, tá ligado? Então, bora falar do Antonelli, então. 11º, que tristeza. Tava fazendo uma boa corrida, podia trazer uns pontos bem legais. Eu vou falar exatamente o que ferrou ele. O safety car e a escolha da Mercedes, que na hora eu já falei, não, o que é isso, gente? De colocar o cara no soft, velho. Ah, isso não. O Antonelli não colocou soft no safety car, né? Ele colocou antes do safety car, se não me engano. Aí deu, isso mesmo, aí deu o safety. Falei, mano, aonde vai o Kimi Antonelli com esse soft agora? Véio? Vai ficar... até quando na pista? Ele parou durante o safety car, mas ele tinha acabado de parar, então ele já tava lá pra trás. O Russell, né, fala depois. O Russell, né, fala depois que aí a Mercedes realmente colocou um soft durante o safety car, né? E a gente já tinha informação que o soft tava com muito desgaste. O Russell deu certo. Com o Antonelli... Mais mérito do Russell do que da Mercedes, eu vou ter que colocar aqui, né? Levou esse pneu 24 voltas aí pro final. Então. 10º, Berman. Só foi possível esse P10 do Berman aí por conta do safety car e do caos, né? Dos stint. A Haas fez uma estratégia que, com o safety car, se complementou muito bem. A gente vê o Berman em P10 e o Ocon mais à frente ainda, né? P8. Aí o Berman conseguiu segurar bem, hein? Porque o Antonelli tava atrás há umas voltas já e o Berman tava segurando legal. Segurou. Ele queria esse pontinho. Foi um ponto, mas foi um ponto bem simbólico pra ele, eu acho. Em P9, o Tsunoda. Tsunoda que, né, eu acho que dá pra parabenizar ele. Dá. Pelo P9, dá. Eu acho que, assim, por passar pelo Q3 até que não, mas pelas condições do que tava a Red Bull nessa corrida, misericórdia, velho. Tem que dar os créditos pro Tsunoda, porque só o Verstappen, na cabeça dele, e os engenheiros que têm os dados do carro sabem o quão milagroso é esse P6. Um P9 do Tsunoda mostra que dá pra fazer alguma coisa com essa Red Bull, a gente só não sabe o quê, né? Que a gente ainda tá meio perplexo com a capacidade dessa Red Bull, mas chegar em P9 já é uma boa coisa. Esse P9 é um bom indicador de que talvez o Tsunoda consiga crescer um pouquinho mais. Ele não tá tão atrás do Max, ele não tá devendo tanto assim, entendeu? Eu acho que durante a temporada ele ainda consegue talvez um pódio ou uns pontos bem sólidos. Eu acredito nisso, eu acredito. Em 8º, o Ocon, a gente já falou. Em P7, o Gasly. Gasly que fez uma corrida, assim, excelente. Fenomenal. Qualify também tirou a água da Alpine. E ele fez uma boa corrida. Ele gerenciou o pneu, gerenciou o carro. Não se envolveu em muita briga e foi bem inteligente de fazer isso também. Eu dei graças a Deus que foi o Gasly que ficou na Alpine quando o Ocon saiu, velho. Porque... O Ocon tava precisando sair. Tava precisando. Ele não tava mais feliz. A Alpine também já tava de saco cheio dele. E eu acho que foi uma boa coisa, porque a gente dá até pra ver que o Ocon, hoje ele tá feliz na Haas. Pra todo mundo foi o melhor. Em 6º, Verstappen, que corridinha... Não, pra ele foi o pior fim de semana da vida dele e P6 foi simpático. Mas é isso que eu digo que é a diferença de um cara muito bom, um Tsunoda, pra um gênio, né? A corrida merda do Verstappen é um P6. Tá ligado? Ele teve as duas paradas no box dele totalmente terríveis, que uma teve problema na luz e o outro eles não estavam conseguindo tirar a roda dianteira direita. Teve umas batalhas na pista com todo mundo, né? Brigou com todo mundo esse caba, velho. Brigou com todo mundo, foi lá pra trás, saiu em último. Voltou. Nossa. E eles fizeram uma estratégia com o safety car excelente, que deixaram ele na pista e ele
se virou com o carro. Porque ele já tinha parado antes, né? Então não fazia tanto tempo, ele conseguiu se virar bem. Foi o que salvou. Fazia 7 voltas. É. Se ele tivesse parado durante o safety car, ele teria acabado a corrida lá em P13, talvez. Por aí. Se ele não tivesse sido prejudicado pelos pitstops, ele podia ter chegado no mínimo P4 ou P3. O que seria espetacular um P3 nessa corrida pro Max. Seria não tirar leite de pedra, mas tirar leite do nada. Né? Criar o leite. Exatamente, criar a vaca. P4 e P5, Leclerc e Hamilton. O Hamilton em quinto, Driver of the Day, a gente tem que comentar aqui que nada a ver esse Driver of the Day, né? Tipo, fez o quê o Hamilton? Não, Lewis Hamilton fez uma boa corrida, porque ele largou em P9, mas assim, com o desempenho do Piastri, com o desempenho do Russell, até o Norris, velho. Até o Norris saiu de sexto, né? P5 pro Hamilton, excelente. Ele fez uma top. Puta de uma agora corrida. Driver of the Day, velho. Não merece. Isso daí ninguém deu. Antonelli. Podia botar o Verstappen como piloto do dia. 100%. O Gasly. Foi o Hamilton. Mas eu acho que o pessoal não viu a corrida. Eles viram mais esse ponto de começou P9, acabou P5. Ah, mas isso é tão ruim. Parece que é o desafinho da Codemaster, velho. Que tu, no jogo lá, tá ligado? Que tu pega pra jogar o bagulho, tu larga lá de último, termina em 16º, Driver of the Day. Porque tu foi o que mais ganhou posições na pai é demais. Nem foi o que mais ganhou posições também. Corridinha bem média da Ferrari. Eles são terceira força. Não era pra ter começado melhor esse ano. O Leclerc não devia em ritmo, o Hamilton não devia em ritmo, eles só não estavam dentro das limitações do carro. Brigaram, né? Tiveram várias brigas ao longo da corrida, mas nada muito a se destacar aqui. Começando o pódio agora, né? Terceiro Norris, teve aquele abalo sísmico da largada lá, mas pagou a punição e segue o jogo. Tudo certo? Assim, se o Norris estiver pensando a longo prazo, né, no campeonato, ele tem que reagir, porque não dá pra deixar o Piastri ficar ganhando corrida com 15 segundos de vantagem, senão não vai dar pra ele. Vai perder na primeira oportunidade pro rival interno. É ele que tá no carro. E, certo, também tem as estratégias de equipe, mas é um momento ele vai ter que buscar. Porque se ele não for buscar aquele pontinho, se ele não for buscar aquela ultrapassagem, é isso que faz a diferença entre um piloto campeão e um piloto segundo no campeonato, como aconteceu ano passado. Ele tinha um carro, ele tinha tudo que podia favorecer ele pro campeonato e ficou devendo. E eu acho, mas a gente já vai falar de um tal piloto que talvez ganhe a corrida hoje, que pra mim tem muito mais essa mentalidade de ir buscar pontos, de buscar vitórias, de buscar campeonato, onde o Norris ainda falta ali alguma coisa. Dando uma pulada no Russell aqui, o que diferencia o Piastri do Norris, muito provavelmente, não é a velocidade, os caras são bem rápidos. É que o Piastri, a longo prazo, num campeonato, o cara já teve que saber lidar com um longo prazo de campeonato 2 vezes, né? Foi campeão da F3 e da F2. E o Norris foi campeão... Bem, o Russell em segundo foi, sem querer, um dos protagonistas da corrida, porque o transponder do carro dele no finalzinho da corrida deu merda. E... acabou com a transmissão. A transmissão depende de que tudo esteja funcionando bonitinho. O Russell não tava com o transponder funcionando, o carro dele parou de funcionar, o DRS, a comunicação de rádio não tava legal, ele quase perdeu o dash do volante, né, que é o painelzinho do volante. Tudo errado. O carro do Russell tava parecendo um Volkswagen Gol G5. Cara, o carro eletricamente começou a ir pro pau. E o Russell levou pro P2, levou pra casa. Corridaça do Russell, pra mim, Driver of the Day. Por essas dificuldades. De novo, ia fazer uma corrida apagada, mas acabou que os flashes se voltaram pra ele. O Russell vai ser campeão na consistência, eu tô falando. Vai ser o Keck Rosberg 2 aí, velho. E, em primeiríssimo, Piastri. Corrida de campeão, não tem o que discutir. O cara é gelado, né? Gélido. Não à toa de se parecer com o Kimi Raikkonen, também ficou sem o bendito do drink durante a corrida. Sim. Ele mandou um coice pro engenheiro dele, que também ficou... Como que ele falou? O engenheiro dele falou, pense em beber, pense em se hidratar. Aí o Piastri mandou um... Se tivesse funcionando... Se tivesse funcionando, eu estaria bebendo, mas não tô. Corridaça do Piastri, corridaça, né? Ele largou e não olhou pra trás. Ele chegou 14 segundos na frente de todo mundo. Foi bizarro essa performance do Piastri. Lidou bem com todos os tipos de pneu que usou, lidou bem com safety car. O Piastri tem total condição de ser campeão esse ano. Total. A McLaren também tem que dar um empurrinho pra ele, porque se eles ficarem nesse lero-lero de mas a gente não quer briga entre os dois, porque os dois são ótimos, vai acabar dando chance pra um outro piloto, sim, né, como o Verstappen, ou até, como você bem disse, pro Russell. Mano, tinha que ser igual a Ferrari em 2007.
até a metade do ano quem tiver na frente. Acabou. Sim, a partir do momento que isso não proporcione uma batidinha que nem as Mercedes em 2016. Assim, exatamente. Então, O que eu também não acho que esses dois sejam disso, né? Eu acho que eles são agressivos, mas eles são... Eles sabem se poupar a ponto de não bater um no outro. Enfim. Sim, porque eles sabem que depois o Zac Brown bate neles. Exatamente. É isso. Esse foi o resumo da corrida. Agora nós vamos correr, que a gente tá dentro de um projetinho aí que logo vai ter vídeo aqui no canal e vocês vão ouvir mais vezes a voz de Gabriel Speed Invader. Fiquem ligados. Muito obrigado, Kiron, pela oportunidade e eu espero que a minha voz seja não muito... Eu já esqueci o que eu ia falar. Bom, moleque. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Kiron, e até a próxima. Até o próximo nome da Sabre. Tamo junto. Até...